E aí, galera do Yaya Clips, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal, tá bom? Ajuda muito. Os japoneses que vivem morrem sozinhos. Parece que as cervejas aí são todas de 2 litros. Essa aqui é de 355 centímetros. Hoje eu vou andar lá por Nakano, que é um centro comercial aqui de Tóquio, também é conhecido Tá por escrito conta aqui, ó. das lojas de anime, de mangá, essas coisas. Acho que depois de Akihabara, Nakano é o maior centro assim de cultura otaku, essas coisas. Mas é uma região que também tem muito izakaya, também tem muito beco, bastante yokocho e tal. Então eu gosto bastante de andar por lá, de tirar foto, conheço bem. Então Cara, qual notebook é esse aqui, mano? O notebook dele é muito pica, pô. vou passar lá pelos lugares que eu acho mais Ou é legais. um computador? Os becos que eu Ah, é um computador. Caralho, que diferente. acho mais legais e tal. Enquanto isso eu vou falando sobre Compra um. o problema dos Eu já tenho um. hikikomori, né, que são os eremitas do mundo moderno, os japoneses que vivem isolados em Eles me parecem estar triste, né? casa, né? Sorria, quase a vida Bacá. inteira. E a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre as causas e as consequências desse problema aqui no Japão. Ele tá? Pra ele começar a sentar Bom. direito na cadeira, mano. Ficar corcunda. Imagino, né, que alguns de vocês que costumam consumir conteúdo sobre o Japão e tal, provavelmente já devem ter ouvido falar, já devem conhecer o termo hikikomori, Não. que na tradução direta significa mais ou menos retiramento social, que é um fenômeno que acontece no mundo todo, na verdade, mas principalmente aqui Pandemia? no Japão, e até por isso o nome do fenômeno é em japonês, né? Em que o indivíduo escolhe se isolar, né, completamente da sociedade. Ah, vocês, Muitas pô. vezes eles são descritos como eremitas do mundo Nerds. moderno. E a última pesquisa que eu achei na net sobre isso era de 2015. Estimava que existiam cerca de 541 Podcast ambulante é tipo isso mesmo. mil jovens entre 15 e 39 anos vivendo nessa condição, vivendo como Infelizmente, eu saio de casa pra trabalhar, papo reto, né, mano? Os trabalhos podiam ser tudo em casa. hikikomori aqui no Japão. Relaxa, tá chegando a era digital. E eu achei uma outra pesquisa de 2019, mais recente, só que essa pesquisa era feita com pessoas mais velhas, entre 40 e 64 anos, e estimava que 613 mil pessoas nessa faixa de idade passaram a ser também consideradas como hikikomori, né? Porque antes Se é no Brasil, passa um cara aqui, ó, puxa o celular, já era. a coisa de hikikomori era sempre muito atrelada aos mais jovens, mas agora parece que passaram a considerar também algumas pessoas mais velhas com esse comportamento também passaram a ser consideradas hikikomori. E tudo isso, lógico, todas essas pesquisas que eu achei, pelo menos, ainda eram anteriores, né, à pandemia, né? Com a pandemia do Covid, Deram a aula hoje, expectativa papo é que reto? esses números estejam muito mais altos agora, já que todo mundo realmente teve que se isolar mesmo por causa do vírus, né? Eu acho da hora que no Japão eles usam máscara quando estão doentes, mesmo antes da pandemia. Então é óbvio, dá pra dizer que é óbvio que esses números aumentaram drasticamente, que muita gente que se isolou por causa do vírus acabou nunca voltando à vida normal, à vida Pô, depois da pandemia eu acho que eu virei muito antissocial, velho. Raramente eu gosto de sair de casa agora. social. E essa tem sido uma preocupação grande do governo japonês desde que esses casos começaram a surgir. Uma preocupação em como Arruma lidar... um rolê pra mim aí hoje. No Valparaíso fecharam, né, aquela balada lá. Aparentemente tinha uma balada no Valparaíso que entrava muito de menor. Aí um dia bateu polícia e... né, com essas pessoas. Acabou. Porque não só acaba se tornando um problema de saúde Abriu de novo? É, Valparaíso, né? pública, como também afeta outras áreas da sociedade, né, economia e tudo mais. Até porque é um número muito grande de pessoas que tá deixando de estudar, tá deixando de trabalhar. Não pode ir de menor na balada, não. E vocês botam fé. Que, tipo assim, eu comecei a sair de casa com 19 anos, né? Toda balada
eu mostrava meu RG, aí o cara ficava meia hora, ele ficava, é falso, né? Eu ficava tipo, cara, que merda, mano. Pra viver isolado em casa. E o governo sente essa dificuldade muito grande de chegar até essas pessoas, né? Porque elas não saem de casa, justamente, elas não procuram ajuda. Então é um caso muito difícil de enviou se resolver. 25 bit. Sério chata, alguém compra essas fic da Jaja? Ah, cara, eu não tenho culpa se vocês não acreditam nas pessoas, mano. Na maior Aconselho parte vocês dos casos, fazendo terapia. os hikikomori, Quebrei minha que a unha. gente falou, eles são jovens, né? Antes eles eram só considerados... todos os hikikomori eram considerados jovens, agora só começaram a incluir os mais velhos nessa lista também. E eles moram com os pais, geralmente, né? E eles se trancam nos quartos. Pô, ele simplesmente tá descrevendo usa todos vocês. minoxidil para ficar barbuda e vão acreditar que você é maior de idade, kkkk. Eu tô usando aqui, ó, nessa parte aqui pra nascer uns cabelinhos. E o único contato que eles têm com outra pessoa é quando alguém vai levar Eu comida achava pra eles. que eu estava ficando calva, mas aí eu fui ver foto antiga minha e eu sempre fui calva, velho. Não sou calva, tá ligado? Só que eu tenho umas aberturazinhas na testa. Eu tenho umas aberturinhas assim, ó. Aí os cabelos fininhos. Mas não é calvície, pô. É só umas aberturinhas, pô. Pra cabeça respirar. No quarto, no caso. Então, assim, qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa que simplesmente deixe de praticar qualquer atividade social que seja, né? Trabalho, escola, faculdade, né? Marcos Qualquer Fux pessoa que enviou 25 bit. Aberturazinha igual divisão de Moisés abrindo o mar pro povo dele atravessar. Moleque, vamos fazer um bagulho? Todo mundo manda foto da cabeça lá no Discord. Vida social e passe a viver majoritariamente dentro de casa por pelo menos 6 meses. Ah, agora pega vocês, né? Agora é que, covardia de vocês assim tamanho, mano. Já é categorizado como um hikikomori. Aqui no Japão, pelo menos, é assim que eles usam os dados, né? Pra classificar a pessoa como hikikomori ou não. A porcentagem de homens e mulheres é bem parecida e tal. Agora que eu fui ter noção do que eu falei. E as causas, né, que levam a isso. Aí tem diversas teorias. Um lamenzinho, nossa. Tem um lamen aqui no Paraguai que se chama Naruto. Um dia eu vou lá. Apesar de ser um problema relativamente recente, né? Começou a se notar ali os primeiros hikikomori. Vou ter que ir, né? Não tem como criar conteúdo. 2000, mas já tem diversos estudos que tentam entender esse fenômeno, principalmente aqui no Japão, porque é onde tem a maior incidência, né? E os psiquiatras costumam dizer assim que aparentemente, né? Esse fenômeno hikikomori, ele não provém necessariamente de algum problema psicológico que a pessoa já tenha. Então, tipo, é suave você ficar trancado o dia todo no seu quarto sem falar com ninguém. Porra, fico até aliviado. É lógico que o hikikomori, o fenômeno em si, ele já pode ser considerado, claro, um problema psicológico, mas ele não provém de outro problema psicológico, né? Não é só pessoas problemáticas que acabam se submetendo a isso, até porque é uma quantidade muito grande de pessoas. Então, geralmente os estudos acabam apontando que a principal causa que leva os japoneses ao isolamento social, né, ao hikikomori, é a sociedade mesmo. É a forma com a qual a sociedade japonesa é construída que acaba realmente levando os japoneses a optarem pelo isolamento. E a gente sempre fala, né? Eu também não ia gostar de sair no Japão, não, mano. Olha as ruas como são. Tudo apertado. Ia me sentir, sei lá. Aqui nos meus vídeos mesmo a gente sempre fala, é muito sabido por todo mundo, o quanto a sociedade japonesa é exigente com os japoneses, claro. Em tudo, né? Desde escolas, universidades, as empresas. Nem todo lugar é assim. Sempre existe uma cobrança muito grande, uma expectativa muito grande, né, em relação a resultados, para que se mantenha ali. Você acha que toda é rua assim? Fala uma rua no Japão que não é fechadona assim. Sem ser aquela que passa um monte de gente. O status quo, né, de sociedade avançada que o Japão tem. E por isso... A rua Hatake Kakashi. A princípio, né, a maior parte dos hikikomori são justamente jovens, adolescentes ou jovens adultos ali entrando
na faculdade ou entrando no mercado de trabalho, que justamente por não suportarem a pressão social em cima deles, optam por se retirar da sociedade completamente, né? E tudo isso começa de muito cedo. O sistema de ensino aqui no Japão, apesar de ser muito eficiente, a gente sempre sabe, todo mundo sempre fala o quão eficiente é o sistema de educação aqui no Japão. Os japoneses são sempre muito qualificados. Caralho! Olha essa bicicleta. Né? Mas ele é também... o sistema de ensino é muito focado na competição aqui no Japão, né? Ele estimula a competição entre os estudantes, entre os jovens, justamente para provocar meio que um sentimento de vergonha caso você não consiga. Isso que é o foda do Japão, né, mano? Tu tem que ser inteligente, velho. Consiga cumprir com as expectativas do sistema. E isso se perpetua pro resto da vida, né? Aqui no Japão existem muitas regras que são coisas que ficam nas entrelinhas, tá ligado? São coisas que ninguém fala abertamente a respeito, mas que todo mundo sabe que se você não cumprir com essas expectativas, né, com as regras, com as expectativas de um determinado círculo social, você vai ser julgado. Você vai ser julgado. Se tu entrar lá, os caras automaticamente já te retiram. Pela sociedade. E os japoneses, eles têm... Eu uso a minha inteligência pra... Ufa, caralho, não sei ainda falar, bem que foda-se. você avisou. Muito Vou medo continuar disso, né? sendo Eles burro realmente se aqui no sentem Brasil. muito envergonhados quando eles não conseguem cumprir a função que é esperada por eles, né, que seja cumprida. E tudo isso tem a ver também muito com uma questão que a gente já falou aqui também em outros vídeos, que é a consciência coletiva, né? A consciência coletiva que os japoneses têm. Eles têm muito essa coisa de que se um deles está sofrendo, os outros têm que sofrer junto, né? Ninguém sai do escritório até o último cara terminar o serviço dele, por exemplo. Caralho! Isso é da hora, mano. Então acaba mentira, assim... né? Não, Deus me livre. Imagina, vocês trabalham comigo e aí você tem que esperar eu terminar o meu serviço pra todo mundo ir embora. Se você é esse cara, né? Se você é esse cara que demora mais pra fazer o seu serviço e acaba segurando o escritório inteiro até as 9 da noite na sexta-feira, você vai ser julgado, né? Você vai sentir uma pressão muito grande, você vai se sentir envergonhado, né? Por estar... Pô, pior que eu era sempre a última a sair quando a professora pedia pra fazer trabalho ou... atrapalhando a vida de todo mundo. Atividade. E os outros vão fazer questão Mas de que eu fazer enrolava se sentir também. desse jeito, né? Por não estar cumprindo com as expectativas. E lógico, né? Os outros, eles realmente ficam nervosos, né? Pô, o cara tá segurando a gente aqui, eu já terminei meu trabalho faz mocota, mas tô aqui ainda por causa dele. E tudo isso são as regras que a gente fala, que ficam entre linhas, né? Ninguém é obrigado a ficar ali, né? Tipo, não tem nenhuma regra na empresa que obrigue o funcionário a ficar ali até que o último não mente uma verdade. O serviço. Mas são coisas que eles sabem, né? Quem tá aqui no Japão sabe. E eles sabem que se eles forem embora, enquanto ainda tem uma pessoa trabalhando, eles vão ser julgados. Então, fica, julga. Vai embora, julga. Eles acabam ficando e aí ficam nervosos e descontam essa raiva no cara que acabou não cumprindo com as expectativas. Então, assim, todos os ambientes aqui no Japão, né, sejam eles a escola, a universidade, qualquer ambiente social aqui no Japão, eles são ambientes muito cheios de pressão, tá ligado? Então, os japoneses, eles... Papo reto, simulado e prova, eu ficava até quase acabar. Mano, teve uma vez que eu fiz uma prova e aí eu entreguei tudo... Eu fiquei mocota fazendo e eu entreguei a lápis, velho. A minha sorte é que a professora gostava de mim. Vivem sob um estresse muito grande, né? Nas escolas, né? Até pelo sistema de ensino estimular a competição, como a gente acabou de falar, acaba também acontecendo muito bullying. O Japão é um país que sofre muito com problemas de bullying. Não só quando um jovem não consegue acompanhar o ritmo do resto da turma, né? No seu lápis só não dava direito à correção? Pô, no meu eles obrigavam a fazer a caneta. Tipo, no ensino médio, né? A questão da memorização também. No ensino médio era tudo a caneta, pô. Na memorização, na questão de decorar para você conseguir passar nos exames. Mas também questões de aparência e comportamento, como tem em qualquer lugar do mundo. Só simulado que tinha que ser caneta preta. Principalmente com as meninas. Porque aqui no Japão existe um padrão muito rigoroso de beleza e de comportamento imposto para as meninas japonesas. Verdade, né, mano? Eu tava vendo uma menina falando lá, tipo assim, as meninas têm que ser muito magra, muito magra e ter a pele perfeita. Japonesas desde muito cedo. E isso também acaba gerando ainda mais estresse, né, nos adolescentes
e nos jovens japoneses desde muito cedo. No TikTok? No TikTok. E aí, né, aí que tá o grande ponto. Pra quê? Padrão de beleza deles, pô. Também da coisa, né, que como o Japão é um país rico, né, onde a maior parte das famílias tem boas condições de vida, acaba que os jovens Coreia, no Japão também. A minério do Japão, pô. De simplesmente jogar tudo pro alto e falar, foda-se, tá ligado? Não quero mais ter que passar por isso. Não quero mais ter que suportar essa pressão. Minha família tem condições de me manter, né? Não vou mais fazer parte da sociedade. Aí eles largam os estudos, largam o trabalho. Pera, os caras param de fazer tudo pra ficar dentro do quarto sendo sustentado pelos pais? E passam a viver como eremitas, né? Trancados no quarto, sem ter contato com ninguém. Eles acham mais fácil. Estamos falando do digital. É mais fácil fazer isso do que ter que lidar com as responsabilidades. E aí, Amanda, o salve do Caneta Azul. Como que é o salve do Caneta Azul, mano? Com a pressão de uma sociedade tão exigente quanto a japonesa. E alguns estudos apontam também, né, que com o avanço da tecnologia, a internet e tudo mais, vai se tornando cada vez mais fácil dos jovens Caneta azul, azul caneta. Um salve aí, viu? tomarem essa decisão. Porque com a internet, né, mesmo estando isolado, a gente ainda tem essa sensação. Sensação não, né? A gente realmente ainda consegue estar conectado com o mundo. Mesmo do nosso quarto, né? Mesmo isolado. Então assim, né? Que nem eu falei, esse fenômeno, né, dos hikikomori começou a acontecer por volta dos anos 2000, afetando principalmente os jovens da época. Certeza que é tudo otaku, mano. Então aqui no Japão existe uma preocupação muito grande, que é o que eles Olha, a primeira vez que eu vejo uma criança. chamam de o problema de 2030. Olha, ele tá usando Crocs. Né, o The 2030 Problem, né, que eles falam em inglês. Que é justamente Olha, o casaco daquele anime lá, Esqueci. porque muitas dessas pessoas passaram a vida toda isoladas, né? Elas não têm nenhuma experiência profissional. Alguns deles nem terminaram os estudos. Não tem cachorro na rua? É verdade, mano. Alguns deles nem terminaram a escola, né? E Nenhum como dog eles estão caramelo. isolados há muito tempo, eles não têm nenhuma habilidade social, né? Eles não sabem mais lidar com a vida em sociedade. E por volta de 2030, os pais deles vão começar a morrer, né? Estão ficando velhos. Então existe uma preocupação muito grande em como reintegrar esses hikikomori, ainda mais numa sociedade que é tão exigente, né, como a japonesa. Uma Nossa, eu pensei um bagulho muito pesado. sociedade que é tão exigente que fez eles se isolarem. Como que a gente vai, né, reintegrá-los agora? Não, isso não dá pra No falar, momento não. que eles estão tão despreparados, né? Agora sim, ao mesmo tempo que nem eu falei lá no começo, né? O número de pessoas mais velhas sendo classificadas como hikikomori também vem aumentando muito, né? Principalmente idosos aposentados que conseguem sobreviver da aposentadoria, o que não é tão comum assim aqui no Japão, que o sistema de pensão Pô, não, é sério, pô. Dessa vez não dá, não, no gente. Japão também Você é sabe bem que eu sempre complicado. falo, pô. Mas dos que conseguem sobreviver da aposentadoria, muitas vezes acabam se isolando dentro de casa também, cortam o contato com os filhos, com a família e compram praticamente tudo que precisam por delivery, né? Que aqui no Japão também é muito fácil de se comprar qualquer coisa por delivery. Ah, no Brasil também, mano. Os pais só cortam a relação com o filho. Ou no máximo atravessam a rua ali só pra ir numa loja de conveniência e já voltam pra casa e tal, né? E por conta disso, acabou se tornando muito comum aqui. Manda no Sussu, vou mandar digital, aí você faz aí a piadinha. Que aí você pelo menos não vai ser... Aí você vai ser cancelado e não eu. Aqui no Japão também, que os idosos morram sozinhos em casa e ninguém se dê conta, né? As pessoas só vão perceber quando o corpo já está em estado avançado de decomposição, que aí os vizinhos geralmente sentem o cheiro, né? E chamam a polícia ou a família se conhecerem. Para vocês terem uma ideia, né? Existem empresas, diversas empresas aqui no Japão, que são especializadas em limpar apartamentos em que a pessoa morreu sozinha, né? Porque como o corpo chega a se deteriorar, acaba manchando assoalho, né? Impregnando mau cheiro na casa. Então tem empresas que Live da panela. só fazem isso, né? Elas são especializadas em limpar apartamentos onde um corpo se deteriorou.
E isso ilustra, né, o quão frequente isso acontece. 100 anos de sigilo digital. É fora do comum, né? Ao ponto de uma empresa conseguir se sustentar só desse serviço. Então, assim, são problemas peculiares, né? Porque a sociedade... chega no Brasil, um almoço andando na rua. Vou no banheiro, já volto. A sociedade japonesa é uma sociedade peculiar que, consequentemente, produz problemas peculiares. E o governo vai tendo que se desdobrar aí. Foi mal, tô mutada. Pra tentar encontrar soluções. O cara mandou. Por isso a Mayumi só tem gato. Oh, vai se fuder, velho. Pra esses problemas antes que seja tarde. Se um dia a Mayumi parar de falar comigo, eu vou ficar triste. Eu vou chorar 5 dias. E é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado aí. E é nóis.